Olá, bonitas e bonitos, tudo bem por aí? Vamos para a análise de A Vida em Si. Que filme lindo, né? E profundo. Ele é um filme que nos leva para lugares que comumente a gente não vai. Eu acho que é o maior mérito do filme. E ele nos leva para esse lugar, nos conduzindo para o profundo. E isso é muito bacana, porque ali a gente começa a entender como a vida é muito maior do que o que a gente imagina. E é um filme assim que não tem como a gente não chorar, né? Eu estou aqui com os olhos inchados, já vi algumas vezes, mas eu assisti de novo para fazer análise para vocês. Vamos à história da Abby e do Will. Começa com a história deles, né? Ela grávida, eles se conhecem na universidade e acontece uma tragédia, que ela morre grávida, a criança sobrevive. Olha, a gente não tem como fazer essa análise sem dar spoiler, ainda mais trazendo essa visão sistêmica, porque eu quero conectar as cenas, né, junto com a análise. Então, ela morre e a filha fica. Então a gente vai vendo ali ao longo da história que a Abby tinha um voto de amor cego aos pais. Como os pais faleceram quando ela tinha 7 anos, ela também quis ir para a morte junto com os pais, mesmo ela tendo casado e ficando grávida. Isso não foi o suficiente para mantê-la na vida. E o Bert fala muito disso, né? Dessa lealdade que ninguém ama tanto como uma criança, né? Ela quer salvar os pais, ela quer estar com os pais. Claro que isso tudo é de forma inconsciente, tá? Então ela repete a mesma história dos pais, e quando o pai da Dylan, que é o nome da criança que ficou, se recupera do trauma de ter perdido a esposa, ele não consegue ver a filha, né? E aí a gente vai entendendo isso ao longo do filme. E como ele não consegue ver a filha e nem se conectar mais com a vida devido à morte da esposa, ele, né, desiste da vida. E ao desistir da vida, essa criança vai entrando numa atmosfera de morte, né? Perde a mãe, perde o pai, perde a avó, e ela vai se desenvolvendo em meio à tragédia. E ela não quer comemorar aniversário, porque comemorar aniversário é lembrar, né, da morte da mãe, e ela cresce revoltada, com muita raiva. E aqui é onde eu quero chegar num ponto decisivo para nossas vidas. Ela tem um fluxo de amor interrompido com a mãe. Ela interrompeu o amor com a mãe justamente por a morte da mãe. A criança não precisa ter convivido com a mãe, até porque a criança teve maior conexão com a mãe ali na gravidez. E dá muita raiva quando ela vai buscar o amor dessa mãe e esse amor não está ali, seja que essa mãe esteja viva ou morta. Então ela tem amor interrompido. Fatalmente a mãe também tinha, né, quando perdeu ali os pais muito cedo. Isso foi se passando de geração após geração. Então ali ela tem muita raiva, ela é muito rebelde, ela não gosta de comemorar o aniversário dela, ela está desconectada da vida, né? E aí, com 21 anos, ela volta justamente no lugar, no ponto em que ela perde a mãe, onde o amor se interrompe. E é muito rico isso, né? E aí ela fica ali naquele lugar. Só que quando a mãe dela morreu, uma criança viu a mãe dela morrendo, porque essa criança, de certa forma, causou a tragédia. Porque ela foi lá correndo para falar com o motorista, que atropelou a mãe dela, distraiu o motorista e, enfim, atropelou a mãe dela. E há ali uma compensação entre sistemas, como a gente aprende nas constelações. A criança se achar culpada, né, pela tragédia, e lá na frente vocês vão ver o que vai acontecer. Já chegar nessa cena. Então essa criança viu a mãe da Dylan morrendo. Vamos lá, deixa essa cena e depois a gente volta. Então, quando a Dylan vai para esse lugar, ela de fato vai acessando coisas difíceis. E nesse meio tempo a gente conhece o Rodrigo Gonzalez, né? Que foi essa criança que viu a mãe morrendo, e a gente vê ele se desenvolvendo, vê como é que como foi o casamento dos pais, como o pai dele era um homem muito íntegro, muito honrado, mas depois de um tempo a gente começa a perceber que ele se acovardou, que ele não era tão herói quanto a gente pensava. E eu acho muito legal porque o filme nos convoca a questionar o que é herói e o que é vilão.
né? E como a vida é muito maior do que os nossos julgamentos e do que aquilo que os nossos pais também escolheram, né? Que também não nos cabe julgar. Então ele é criado pelo tio quando o pai desiste, né? Da família, abandona ele, abandona a mãe. Eu não vou entrar em detalhe no contexto, assiste o filme. E aí o Rodrigo é criado pelo tio, né? E pela mãe, porque o pai abandonou. Mas aí o tio continua, um tio de consideração, tá? Aí o tio continua ali mandando cartas pro pai dele, falando do que estava acontecendo, né? Com o filho dele e que esse tio estava criando junto com a mãe. E aí acontece um episódio lindíssimo em que essa mãe dá um super zoom nessa cena. Essa mãe abençoa o filho para ele ir para a vida. Essa mãe libera esse filho, que é o Rodrigo, para ir para a vida. Ela está prestes, né, a ir embora e ela sabiamente faz esse movimento. Filho, vai para a vida porque a minha vida continua em você. E aí ele sai do ninho, né, da mãe, rompe com isso de forma positiva, né, que é a idade adequada para ele sair, mas com essa bênção dessa mãe. E como ele também já tem uma boa relação junto com essa bênção, ele vai para a vida. Pode ir agora e me dê uma vida linda. Eu quero a vida mais bonita de todas. E se a vida deixar a gente de joelhos, você levanta a gente. Você levanta e vai pra frente. E encontra o amor. Você vai fazer isso. Um olhinho. Você lembra? Outro olhinho. E aí, de repente, ele encontra a Dila lá no lugar que ela ficou parada, onde ela interrompeu o amor com a mãe. E aí, chega uma hora que ela grita assim, mãe! Ela vê a mãe dela sendo atropelada pelo ônibus. E ela vai e grita, mãe! Gente, quem sabe, eu fico com vontade de chorar. Quem conhece constelação e sabe disso, vê que ela chegou no ponto central, onde ela interrompeu o amor com a mãe e em voto de humildade, ela levanta a mão e pede, querida mamãe, por favor, me ame do jeito que for possível. Eu vejo a tragédia, eu vejo seu destino, mas eu preciso de você. E ela toma essa mãe no coração. Porque tem muita gente que fala, como é que eu vou tomar minha mãe é isso, minha mãe é narcisista, minha mãe morreu, minha mãe me adotou. É dentro do nosso coração, ela vai e toma dentro do coração essa mãe com a ajuda do Rodrigo, que foi aquela criança que viu a mãe dela sendo atropelada e que também pode ter se sentido culpado por isso, essa compensação de sistemas, né? E ele vai lá e olha para ela e resgata ela desse lugar. Por quê? Porque ele é um homem que recebeu a bênção da mãe e está liberado para ir para a vida. Ele não carrega peso de ninguém, porque a mãe dele deixou ele livre para ser quem ele é. Então, a Dila também vai nesse movimento de mãe, dizer assim, eu sei aonde foi que foi interrompido e eu decido te pedir, eu decido te trazer para o meu coração pelo preço que me custa. Eles casam e de meio de tantas tragédias, de tanta morte, de tanta dor, o amor vence, restabelece a ordem nesse sistema familiar e eles criam uma linhagem de cura e uma linhagem que está disposta a viver um amor que vê, que é um amor saudável. E a vida continua através, né, dos filhos da Abby, do Will, e a neta, né, da Abby, do Will, que é a filha do Rodrigo e da Dila, é que conta essa história e que de uma forma linda homenageia todos eles, dizendo que ela é a continuação, eu fico com vontade de chorar, que ela é a continuação da história de todos eles, é que ela não sabe em que ponto ela está falando da história dela
ou da história dos pais ou da história dos avós. Vai lá, assiste com o coração aberto, depois você vem aqui na análise, assiste de novo para você ganhar expansão de consciência, porque a minha consciência foi muito expandida e eu tomei mais ainda a minha mãe e meu pai pelo preço que me custa e tenho aqueles dentro do meu coração. Um beijo e até mais!